Amém? Quero pedir novamente para você estar estendendo as mãos aqui, Nós vamos estar orando pelo pastor Célio, para que ele venha trazer uma palavra que dê de impacto com a gente, Essa palavra tem que ter impacto nos nossos corações, Se não tiver, alguma coisa está errada. Amém? Então, Paizinho, peço, Paizinho, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor use esse pastor Sérgio aqui, Paizinho, para estar trazendo palavras que venham do alto, que venham do céu, que venham direto do seu coração, Pai. Para ele, Papai, que ele possa transmitir a sua palavra para nós, Pai. E que a sua palavra seja uma semente plantada em nossos corações, Pai. Que nossos corações estejam abertos para estar recebendo a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Só um pouquinho. Atenção. Não tinha conectado o cabo aqui embaixo. Amém? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus nas alturas nessa noite. Louvado seja Deus que está no nosso coração. Nós somos templo do seu Espírito e Ele habita em nós. Amém? Amém. Podemos glorificar a Deus. Estamos em poucas pessoas hoje. O pastor Vichimizo está no Brasil. E a Cunisa Érica também. Alguns irmãos não puderam vir hoje, estão trabalhando. Que Deus abençoe cada um deles. Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus nos traz uma chave nesta noite. Ou podemos dizer uma chave ou uma lei espiritual. Amém? É uma lei tão importante na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida espiritual principalmente, que ela é uma lei que até Deus, mesmo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham dentro desta lei. Então nós temos que entender algo importante na nossa vida, que se para Deus é importante Ele estar fazendo e andando e todas as coisas funcionando na nossa vida, no mundo espiritual, é importante para Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, esta lei, então significa que nós também devemos andar de acordo com esta lei. É uma lei, vamos dizer assim, universal. Ela serve tanto para nós como crente, como pessoas para os descrentes. Amém? Então ela é uma chave que nos empodera de algo para que possamos continuar tendo vitórias na nossa vida. Eu quero abrir, quero que você pegue a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 18. É uma passagem muito conhecida da igreja. Mateus quanto? 18. Ela é uma lei espiritual, ela serve tanto para trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida, como para trazer a maldição também. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós concordamos. Amém? O tema dessa noite é uma ação nossa, ação que traz uma reação espiritual. Amém? Mateus 18 diz assim: digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Amém? Então o que nós temos nessa noite é a questão da concordância. Concordar em algo para chegar em um ponto específico da nossa vida. Amém. Em todo momento da nossa vida nós temos que concordar em alguma coisa. Por exemplo, até no casamento, se 2 concordarem para um casamento, o casamento acontece. Se um quiser casar e o outro não acontece. No mundo natural. Mas eu quero trazer primeiro uma base bíblica para vocês entenderem a questão da concordância. A concordância ela começa no reino dos céus. Primeiro, quem concordou com todas as coisas foi o Deus
Todo-Poderoso, o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que é o nosso Redentor e Salvador, e o Espírito Santo, que é o poder de Deus que habita em nós, e a presença do Deus Todo-Poderoso, a pessoa do Espírito Santo que habita em nós, também estava nesse momento da criação de todas as coisas, eles entraram em um acordo. Né? Então, houve já desde o início de todas as coisas, desde o momento não só da formação do mundo, não estou falando da formação, quando Deus colocou e ordenou que as coisas acontecessem, não, eu estou falando da criação, uma reunião específica no céu, onde estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando acerca daquilo que iria criar, amém? Do ser humano, do homem, né? E de todas as coisas que foram planejadas por Deus, primeiro, vamos dizer assim, colocado no papel, desenhado, né? E pensada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, então entraram num acordo naquele lugar, para que depois do capítulo 2 de Gênesis ele começasse então a formar e a colocar em prática aquilo que foi decidido no céu. Eu sempre falo para vocês que todas as coisas que nós temos na terra, até semana à noite, uma vez que eu ministrei, tudo aquilo que acontece na terra hoje é reflexo daquilo que já aconteceu no reino dos céus. Então nós temos que entender por aí, né, como é que funciona essa chave. Você veja que aqui em Mateus, né, Jesus já estava ensinando que tudo aquilo que nós concordarmos, tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra em concordância será ligado no reino dos céus, né, e de vice-versa. Então nós precisamos entender esse princípio na nossa vida. Muitas vezes nós, por exemplo, quando você vai no médico, por exemplo, o médico fala assim, você está com esse problema, esse problema, você fala, é verdade, então o que eu tenho que fazer? Ele fala, o tratamento para você fazer é esse. Então o que aconteceu? Duas pessoas entraram em concordância. O médico que falou que você tem, e você concordou com o médico, que o médico estava especificando a situação da tua saúde. Amém? O que aconteceu aí? Uma concordância no reino espiritual. Então essa concordância no reino espiritual, ela traz para você aquilo que você concordou com aquela pessoa. A palavra de Deus diz, se dois concordarem, 2 ou 3 concordarem, aquilo será ligado no reino dos céus. Então você concordou com o médico que a tua situação espiritual, a tua situação de saúde, é aquela que ele está apresentando para você, aquele diagnóstico. Amém? Muitas vezes é verdade que nós estamos nessa situação, mas a questão é, teu coração concordou com o que o médico falou ou você rejeitou aquilo que ele falou? Amém? Então há uma concordância nessa questão. E não só nisso, em todas as coisas que nós fazemos na nossa vida, se há uma concordância, prospera. Se não há concordância, aquilo fica estagnado. Então nós precisamos entender esse princípio desde o reino dos céus para que você possa entender. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Veja o que diz aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém? Amém. Então você veja que ele falou aqui no plural, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Amém? Amém. Então ele projetou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Amém? Amém. Então você veja que houve uma concordância, né? Não só de um, mas de 2 pessoas ou 3, naquele momento no reino dos céus, a respeito do ser humano. Então os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, eles entraram em acordo naquele momento, né? E o Pai propôs, né, a situação do homem que seja conforme a sua imagem e semelhança, e o Espírito Santo e o Filho concordaram com aquilo que o Pai estava propondo. Aí nós passamos para o capítulo número 12 de Gênesis, Gênesis 2, 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? Então você veja uma coisa interessante. Primeiro no reino dos céus entrou uma concordância. Depois o homem foi formado, conforme aquilo que foi projetado no reino dos céus. Então houve uma concordância no reino dos céus para que haja uma manifestação de Deus na terra, para que o homem então passasse a ser uma alma vivente. Amém? Amém. Então houve uma concordância nos céus. Então se pode entender dessa maneira. Deus trabalha com concordância com o Filho, e o Filho trabalha em concordância com o Pai, assim o Espírito Santo trabalha em concordância com o Filho e com o Pai. Amém? Sempre está em acordo, né, o Pai, Filho e o Espírito Santo trabalhando
nesta lei espiritual sobre a vida do ser humano. Amém? Mas o ponto importante que eu quero chegar nessa noite não é somente trazer para vocês como Deus trabalha, né? Naquela manifestação, né, de concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo e manifestando sobre a terra estas coisas. Né? E você veja só que interessante que é. Primeiro houve essa reunião do Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo a respeito do ser humano, concordaram, criaram e colocaram então um sopro de vida sobre as suas narinas, e ele então veio a ser alma vivente, passou a ser que nem Deus, né? Vivendo, ser humano, vivendo, tendo uma inteligência, né? De crescer, de progredir e de fazer tudo aquilo que Deus já havia programado para que o homem fizesse. Amém? Que ele crescesse, reproduzisse, dominasse a terra, né? Cuidasse da terra, daquilo que Deus havia projetado. Amém? Então ali você vê que está uma concordância no reino dos céus, né? Então é uma coisa interessante que antes que o mundo fosse criado, antes que todas as coisas fossem feitas por Deus, né? Antes que o homem viesse a pecar, né? Já havia uma concordância no reino dos céus para que Cristo pudesse ser crucificado pelo pecado do ser humano. Antes da criação do mundo. Ou seja, antes que existisse alguma coisa, você veja que Deus projetou desde a criação do homem até o dia que Jesus, né, ia ser crucificado na cruz pelo pecado do homem que ainda não havia sido criado. Né? Tudo isso foi concordado no reino dos céus. Amém? Quero que você abra aí em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Amém? Amém. Ele diz assim: adorarão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não for escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então você veja que já havia uma concordância de Deus, ele concordou com essas coisas no reino dos céus, projetou todas essas coisas no céu, para que um dia isso fosse, né, se tornasse realidade do mundo natural. Então você veja que Jesus, ele morreu na cruz, né, já de antecipação da criação do mundo. Cristo já havia sido, né, projetado para ser, né, crucificado pelo nosso pecado, que o homem não havia sido criado. Antes da criação do homem, Cristo já estava, né, com o projeto nas suas mãos daquilo que ele iria fazer na cruz do Calvário. Então houve uma concordância entre os três no reino dos céus. Amém? Então tudo que nós vivemos na nossa vida, né, tem um projeto de Deus para a nossa vida. Por isso que nós falamos que toda pessoa que está dentro da igreja tem um propósito. Porque toda pessoa que está aqui na terra, ela já veio com um propósito do reino dos céus. É impossível ver uma pessoa, não, eu fui um acidente do meu pai e da minha mãe. Não, você não foi um acidente. Você foi um acidente talvez no coração do teu pai e da tua mãe. Mas no reino de Deus estava projetado para que você viesse. Por isso que você veio. Né? Não sei se você sabe, mas no dia em que você foi concebido, nós fomos concebidos, tinha a possibilidade de nascer 6 milhões de pessoas no teu lugar. Mas Deus escolheu você. Porque lá no céu, no plano de Deus, estava concordado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que você nasceria. Amém? Então, se você está na terra, se você está aqui hoje nesse lugar, é porque havia um projeto nas mãos de Deus, no reino dos céus, antes da criação do mundo, porque a palavra de Deus diz que Deus conhece as nossas vidas, mesmo antes de nós nascer, porque foi Ele que projetou todas as coisas. Então foi tudo uma concordância no reino dos céus, que concordaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo a respeito das nossas vidas, né? Até o dia em que nós íamos aceitar Jesus, já estava programado por Deus. Amém? Então nós somos o resultado de algo que foi programado por Deus no reino dos céus, para que isso pudesse acontecer. Amém? Amém. Glória a Deus e aleluia. Agora, já deu para você entender um pouco o que aconteceu no reino espiritual, né? Dessa lei poderosa que reina, né? Que o reino de Deus, ele mesmo criou essa lei e ele mesmo funciona dentro dessa lei.
Amém? Se para Deus funciona isso, quando Jesus veio na terra, ele já projetou isso no coração do homem. Aqui em Mateus capítulo 18 que nós lemos, ele já estava projetando isso para que o homem comece a entender que se houvesse concordância na vida do ser humano, Deus estaria no meio dessa concordância. Amém? Para que pudesse as coisas de Deus pudessem começar a ser projetadas de acordo com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, quero que você abra comigo então lá, Lucas capítulo 1, versículo 31. Então você veja que depois do pecado de Adão e Eva, já havia, né, ali um acordo concordado entre o Pai, Filho e Espírito Santo para que Jesus viesse à Terra. Amém? Agora eu quero entrar no ponto-chave, que é a nossa ação agora, como ser humano, como crente, a nossa ação, ele traz uma reação espiritual. Amém? A nossa ação, a nossa decisão, ele sempre está trazendo e movendo o mundo espiritual, né, para que as coisas de Deus aconteçam. Amém? Ali, Lucas 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 31. Falando do nascimento de Jesus. Ali diz assim: você ficará grávida, falando, o anjo falando a Maria, ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus. Versículo 38. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. A questão aqui, você veja que tudo está acertado no reino dos céus. Então Maria foi a escolhida, logicamente, desde antes da fundação do mundo, já foi concordado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo que Maria seria escolhida, né? Então o anjo desce para passar essa notícia para Maria, né? Então ali começa algo que nós temos que aprender com Maria. A primeira coisa, que aconteça comigo conforme a tua. Foi uma ação de Maria, que permitiu que o Espírito Santo viesse sobre ela. Foi uma ação natural que teve uma reação sobrenatural. Amém? Está dando para entender? Então essa reação sobrenatural só pôde se concretizar sobre a vida de Maria sobre uma palavra dela. Sobre a ação que ela teve de concordar com o anjo. Falou: aconteça comigo conforme aquilo que você está falando. Então, teve uma ação e uma reação. Essa ação, no reino natural, vamos dizer assim, nas nossas vidas, é que muitas vezes nós não acreditamos que isso possa acontecer. É uma ação que eu devo ter na minha vida para que haja uma reação de Deus, do reino espiritual, na manifestação do poder de Deus sobre a minha vida, para que isso possa ocorrer na nossa vida, no nosso cotidiano. Amém? Teve várias coisas vou contar uma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás, semana passada, não, foi essa semana. Eu estava com um problema na luz do carro. Cada vez que eu ligava a luz do carro, uma não acendia. Eu ficou assim um bom tempo. Cada vez que eu tinha que ligar o carro, ia lá e batia. Eu falei assim, mas um dia eu saí lá deixei a minha esposa, eu liguei a luz do carro e de novo acendeu. Eu fui lá fora, eu batia na luz e ele ligava. Cada vez eu ia lá e batia na luz. Um dia eu falei assim, em nome de Jesus, você não vai desligar mais. Cada vez que eu ligar, você vai acender, em nome de Jesus. E nunca mais apagou. Cada vez que eu ligo o carro, agora ela funciona. Então o que acontece? Acontece que você tem que ter uma ação natural. Uma ação natural para que haja uma reação espiritual. A reação, o mundo espiritual não vai reagir se você não reagir. Amém? Você vê só, quando Deus falou para Moisés chega para Deus e fala: Deus, o povo está no deserto, está pedindo água e aqui não tem água. O que Deus falou para Moisés? Parece uma coisa muito louca, né? Moisés, pega o teu cajado e bate na rocha. Pedra dá água? Pedra não dá água. O que Deus falou para ele fazer? Uma ação sobrenatural?
Ele falou, bate na pedra. E o que Moisés fez? Ele bateu na pedra primeiro. A segunda vez Deus falou para ele não bater, mas ele bateu também e teve uma recompensa negativa, que ele não entrou na terra prometida. Na primeira vez ele bateu na rocha e verteu água. E o povo pôde satisfazer a sua sede. Mas se Moisés não acreditasse nessa coisa, quem que vai dizer para mim que uma pedra vai dar água para mim? Entendeu? É isso que bloqueia a nossa vida espiritual. É não acreditar naquilo que Deus pode fazer. Às vezes você fala assim, não, vou orar pelo enfermo. A tua mente fala negativamente, fala assim, não vai curar. Queridos, aquilo que é impossível para nós, não cabe a nós julgar. Não cabe a nós fazer aquilo que nos está nas nossas mãos fazer. A palavra de Deus diz, orai pelos enfermos, colocai suas mãos, ungir com óleo para a cura. É tudo ação sobrenatural? Não é ação sobrenatural, é uma ação natural de você que tem uma reação sobrenatural, onde traz a bênção sobre a vida daquela pessoa que está necessitando de uma cura, mas sobre uma ação natural de você. Só que você precisa acreditar que aquela ação natural, por mais que seja impossível ao ser humano acreditar que isso possa acontecer, vai acontecer. Amém? Amém? Por quê? Porque você acreditou numa ação natural que você possa fazer, está fazendo aquela ação natural que vai trazer uma reação sobrenatural e trazer a cura sobre a vida da pessoa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então Moisés, ele teve várias coisas que nós podemos tirar da lição de Moisés. Moisés, quando chega diante do Mar Vermelho, com o povo saindo do Egito, o exército faraó atrás dele, e o que ele chega para ele? Ele fala, pergunta para Deus, o que eu faço agora? O que Deus falou para ele? Moisés, você não tem um cajado na mão? Por que você está perguntando para mim, por que você tem que fazer? O que Moisés tinha que fazer? Bate o cajado, mais uma vez. Moisés ia ter em mente que ele tocando nas águas com o cajado, eles iam se abrir? Porque não cabe a ele fazer essas coisas. Ele tem que fazer aquilo que está nas suas mãos fazer. O que está na nossa mão fazer? Pregar o Evangelho. Cabe a nós fazer isso. E Deus faz o que está no mundo espiritual. Ele traz sobre aquela vida, sobre aquela pessoa, sobre a base daquilo que nós estamos fazendo uma ação para que haja uma reação no mundo espiritual. O que nós fizemos hoje lá embaixo? Nós oramos para que Deus amarre todo o principado, potestade e dominadores da região celestial dessa região. É uma ação natural? É uma ação natural. Mas a reação vem de onde? A reação vem espiritual. Vem de Deus, é sobrenatural. Então Deus, ele só pode se mover na minha e na tua vida, no nosso meio, no nosso dia a dia, de acordo com as nossas ações naturais, para que haja uma reação sobrenatural sobre aquela ação que nós estamos fazendo, pautado no quê? Na minha confiança, na minha crença, naquilo que eu acredito diante de Deus e não duvidando no meu coração que Deus pode fazer esse movimento sobre aquilo que eu estou necessitando. Amém. Por que Deus supre as nossas necessidades? Porque nós acreditamos que Deus é o provedor. Então, há uma ação de confiança da nossa parte para que haja uma ação espiritual, sobrenatural sobre as nossas finanças, sobre os nossos celeiros, né? Que não haja ali falta de alimento, suprimento na nossa vida, né? Então, está tendo uma ação espiritual sobre aquele lugar. Por quê? Porque nós estamos acreditando que há nas mãos de Deus as provisões para a nossa vida. Amém? Por isso que há um mover de Deus nesse momento. Amém? Então Maria, ela não precisava fazer nada sobrenatural. Ela precisava somente concordar e aceitar uma ação natural para que o Filho de Deus pudesse então ser engendrado no seu ventre. Então você veja que foi algo natural de Maria, que trouxe no reino espiritual, moveu todas as coisas e o Espírito Santo veio sobre ela. Nós queremos a presença do Espírito Santo e muitas vezes nós queremos fazer algo milagroso dentro da nossa vida, né? Um mover sobrenatural para que isso aconteça. Então, no fim, na realidade, o que Deus está precisando é que simplesmente haja no teu coração, no meu coração,
algo natural, sincero, puro, para que haja uma manifestação do Espírito Santo. Verdade. Maria fez uma oração sobrenatural? Ela só concordou com a palavra do anjo. A palavra que o anjo trouxe para Maria veio da onde? Do reino dos céus. E o que eu estou pregando para vocês veio da onde? Do reino dos céus. Se você acredita na palavra que eu estou ministrando na tua vida, há um mover sobrenatural sobre esse entendimento. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos e acreditamos nessa verdade que está sendo colocada para nós nesse momento, Amém. há um mover de Deus para que essa libertação aconteça. Amém. Amém? Por que muitas vezes nós oramos por pessoas e as pessoas não são curadas? É porque aquele que está recebendo a oração não está acreditando que isso pode acontecer. Amém. Há um bloqueio, é assim que se fala? Tá certo? Às vezes mistura as coisas. Nesse coração, que não deixa que o sobrenatural de Deus aconteça. Tem que ter uma concordância entre duas pessoas, no mínimo, para que isso aconteça. Amém? Você veja, Jesus, quando ele fazia os seus milagres, Jesus ele chega para o cego de Jericó e ele pergunta, não era fácil ele chegar e falar, você já sabe que é cego, seja curado. Não era mais fácil? E o que ele fazia antes? O que é isso que eu te faço? O que o cego respondeu? Uma ação natural trouxe uma reação sobrenatural, espiritual. Então você veja que sempre ligado a uma ação sobrenatural de Deus, glória a Deus por isso, Amém. sempre tem algo simplesmente, extremamente simples. Às vezes nós queremos estar num lugar, por exemplo, assim, com 30, 40 mil pessoas para sentir a manifestação do Espírito Santo. Muitas vezes, Deus, nosso querido, nós precisamos ter um coração sincero, puro diante de Deus, dentro do nosso quarto, dentro do nosso lar, sozinho, nós sentimos a presença de Deus. Nós estamos dirigindo o carro, muitas vezes nós sentimos a presença de Deus. Estamos no restaurante, sentimos a presença de Deus, porque Deus quer um coração limpo e sincero diante dele, para que as coisas sobrenaturais aconteçam. A palavra que nos trouxe hoje, quando nós entramos no nosso quarto, nós oramos em... E quando nós vamos orar em público por um enfermo, o que acontece? Somos recompensados em público. Por aquilo que nós fizemos no segredo. Ninguém viu, mas o Pai viu. Então, a outra lei espiritual aqui, quando nós fazemos isso no segredo, Deus nos recompensa em público. A recompensa é a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida e uma concordância daquilo que nós fizemos no segredo leva a uma ação diante de Deus, diante das situações da vida de outras pessoas na rua, em público, que vai manifestar o reino de Deus sobre a vida daquela pessoa e vai trazer uma recompensa. O que vai a recompensa? As pessoas vão ver o reino de Deus manifesto naquele lugar, através da sua vida. Amém? O que vai acontecer nessa recompensa? Essa recompensa vai trazer alegria ao nosso coração e glorificar o nome do Pai. Amém? Então, tudo dentro do reino da igreja, dentro do reino dos céus, dentro do reino espiritual de Deus, é muito simples do ser humano, para o ser humano fazer. Amém? É ações simples que vai trazer algo sobrenatural. Amém. Amém? Você veja só, Lázaro, quando estava morto, lá em João 11, a partir do final do capítulo 11 de João, no finalzinho, já terminando lá pelos, acho que 30, 39 em diante, você vê que Lázaro, ele já tinha morrido 4 dias, amém? Jesus chega, Marta e Maria chegam ao encontro de Jesus e falam, já é tarde, já morreu, faz 4 dias que está enterrado, né, já cheira mal, né, já não tem mais chance para ele. O que acontece ali? Jesus chega diante do sepulcro, a primeira coisa que ele faz, tirem a pedra. A ação natural para que a reação espiritual possa acontecer na vida de Lázaro é alguém, ser humano, com uma ação natural de tirar a pedra. Tirou a pedra, Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Amém? Então está na nossa mão tirar aquilo que está atrapalhando Deus manifestar o sobrenatural sobre a nossa vida. O pecado, tirar a pedra. O que nós podemos fazer? O que eu posso me levar agora a entender? Com o movimento da minha esposa, o Espírito Santo me revela uma coisa, tirar a pedra, ela fez isso. Aí o Espírito Santo fala assim, muitas vezes o coração endurecido é a pedra que precisa ser removida. Vamos tirar a pedra porque ele não quer vir para mim.
para que Ele nos reviva. Então, quando nós tiramos o coração de pedra, aliás, quem faz isso é o Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus, Ele promete na sua palavra que Ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Um coração maleável, um coração tratável, um coração que possa ser trabalhado por Deus. Então, quando acontece isso na nossa vida, vai nos levar a entender as coisas de Deus com muito mais facilidade. Porque, veja só, um coração duro é aquele coração que é rancoroso, um coração que está com rancor, com raiva, com ódio, né? E nesse tipo de coração, você não vai conseguir penetrar com a verdade de Deus. Primeira coisa que nós temos que fazer é quebrar esse coração, né? E como é que quebra o coração? Com a palavra, né? Aos poucos nós vamos chegar nesse coração, né? E vamos com atitudes naturais para que Deus comece a mover o sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Por isso que eu sempre indico para os irmãos, e ensino, instruo os irmãos, quando forem orar por alguém, primeiro repreenda aquele que está por trás da pessoa. Foi aquilo que nós fizemos hoje na intercessão. Orar por aquele que está amarrando a pessoa, por aquele que está potencializando uma coisa tão pequena no coração, que foi plantada naquele coração, que ela fez um problema tão grande, né? E isso tem trazido a raiz de amargura no coração dessas pessoas, que não possam enxergar a verdade de Deus. Amém? Então você veja que tudo dentro da palavra de Deus tem uma ação natural nossa, né? Só que na contramão, que muitas vezes acontece na nossa vida, e muitas vezes acontecem coisas ruins na nossa vida, porque muitas vezes nós como casal, nós como igreja, concordamos em algumas coisas que traz também o que é ruim. Foi aquilo que eu falei para você do médico. O médico te fala uma coisa, você concorda com o médico. Aí o que Deus pode fazer? Há uma lei espiritual. Por que, pastor, que o mal pode acontecer na nossa vida? Porque muitas vezes nós concordamos com o mal que está sendo proposto. O bem que está sendo proposto, nós concordamos, acontece o bem. Pastor, por que acontece isso? Por causa do pecado, irmãos. Do pecado original, não do nosso pecado. Do pecado original, ele plantou isso. Esses dois tipos de caminho, esses dois tipos de porta na nossa vida. Então, a concordância do bem ou do mal na nossa vida é o que traz a manifestação do reino espiritual. Por que isso? Porque nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. As regiões celestiais é um lugar de batalha. Não é? Muitas pessoas pensam que lugares celestiais em Cristo Jesus é um lugar de paz. Não é. As regiões celestiais é um lugar de batalha. É ali que se define o que vai acontecer na nossa vida. Se você está vencendo no reino espiritual, você está vencendo na batalha natural. Se você está perdendo por causa das suas ações naturais, você está perdendo no reino espiritual, isso se manifesta sobre a sua vida. Por isso que eu falo para você, se você concorda nas coisas boas, você vai receber coisas boas. Mas se você como casal, como família, ou como família de Deus, dentro da igreja, concorda em coisas que não são boas, são negativas, as coisas negativas acontecerão na tua vida porque não há uma concordância. Isso é uma lei espiritual. Infelizmente, isso é uma lei espiritual. Amém? Então, vamos prosseguir aqui um pouquinho. 8 horas já, meu Deus do céu. Mateus capítulo 27, versículo 45 em diante. quanto? 45. Eu vou ler aqui, depois eu vou passar para vocês o que o Espírito Santo me revelou aqui. Versículo 45 em diante, Mateus 27, 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando por Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Aquele momento,
o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Amém? Amém. Precisava algo natural acontecer. Amém? Para que pudesse abrir uma porta para que o sobrenatural de Deus acontecesse com mais facilidade. Você vê só, concordaram Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles concordaram no céu que Jesus deveria ser morto. Amém? Como lemos em Apocalipse 18:8. Foi concordado no céu. Nessa concordância, Maria entrou na história. Ela aceitou uma ação natural que o Espírito Santo viesse sobre ela, desse a luz a Jesus. Amém? Ação natural. Jesus, ele tinha que vir na terra para concretizar com a sua morte, né? Com a sua morte, ele tinha que concretizar este fato que já havia sido concordado pelo Pai e o Espírito Santo no reino dos céus. Para quê? Para que a barreira do pecado fosse eliminada ou retirada entre eu e Deus, para que eu pudesse ter acesso ao coração de Deus. Numa ação natural de Jesus, morrendo fisicamente no reino da terra, para que o reino espiritual pudesse ter acesso às nossas vidas. Por que tinha que ser assim? Porque foi programado por Deus, foi aceito por Deus, pelo Pai e pelo Filho, no reino dos céus, foi concordado para que isso acontecesse. Você veja que antes todas as coisas aconteciam primeiro. Você veja só como é interessante as coisas. Primeiro aconteciam as coisas, concordância no céu, para que fosse manifesta na terra. Verdade? Só que depois do pecado, teve que ter uma ação. Onde houve o pecado na terra, que Adão pecou na terra, então teria que ter uma ação natural na terra, para que pudesse ter uma reação do reino espiritual vindo à terra. Amém? Então Jesus tinha que anular o que foi feito no começo por Adão, com a sua morte, e pagar o preço, vamos dizer assim, com a ação natural de Adão e Eva, do pecado que eles fizeram no Jardim do Éden. Tinha que ter uma ação na terra, natural, para pagar um preço, para que o sobrenatural pudesse ter acesso às nossas vidas. Porque se não fosse isso, se não fosse essa ação de morte na cruz natural, do corpo físico de Jesus, crucificado na cruz do Calvário, não teria possibilidade de nós sermos chamados templo do Espírito. Então, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, tinha que ter uma ação natural de Jesus, já não sobrenatural, mas natural de Jesus, para que o sobrenatural viesse a acontecer. Amém? Então, agora inverteu a situação. Eu quero que vocês entendam isso. Primeiro, foi concordado no reino dos céus. As coisas aconteciam no reino dos céus para ser manifesto no reino da terra. Amém? Depois do pecado, o que aconteceu? Uma ação natural de Jesus nos deu a nós, nos capacita, nos purifica para que possa ter uma ação do Espírito Santo, do sobrenatural sobre a nossa vida. Então agora já ações de Deus, elas dependem das nossas ações. Ou seja, a reação de Deus, do Espírito Santo, do reino espiritual, ela depende das nossas ações. Você veja que tudo, que sempre falo para vocês, tudo que Deus precisa fazer sobre a face da terra, Ele precisa de um ser humano. Ele precisou de um povo. Levantou quem? Abraão. Ele precisou de um sacrifício. Ele teve o corpo de Jesus como Cristo para ser crucificado. Ele precisava de um representante daqueles que não eram judeus, dos gentios, de nós. Ele levantou Paulo. Amém? Você veja que toda ação sobrenatural de Deus, ele precisa de alguém natural. Amém? Então nós temos que estar disponível para Deus com uma ação natural no nosso coração para que o sobrenatural de Deus aconteça. Muitas vezes nós esperamos, dentro do lugar que nós estamos, dentro da igreja que nós estamos, um movimento sobrenatural para que o sobrenatural aconteça. E às vezes nós estamos errando nisso. Porque a nossa ação como igreja tem que ser natural, para que o sobrenatural possa ter espaço para acontecer. Por que nós temos que... o Espírito Santo me levou a ter o entendimento de toda a reunião de Santa Ceia. Nós temos
uma ação natural de oração, que é a torre de oração, e no final da Santa Ceia nós temos uma oração por cura e libertação, não é verdade? Agora, todas essas ações que nós estamos fazendo nesse dia, nos primeiros sábados, é uma ação sobrenatural? Não. É uma ação natural para que aconteça o quê? A manifestação do sobrenatural. Amém? As pessoas estão sendo curadas? É por aquilo que nós estamos fazendo? Ou é por aquilo que Deus está reagindo às nossas ações? Porque as nossas ações determinam diante de Deus a nossa confiança que nós temos no Deus que nós servimos. Amém? Se eu tenho uma ação de fé, de crer e ter fé, significa que Deus vai reagir à nossa fé. Deus vai reagir à nossa ação. Então não tem como nós chegar diante de Deus com uma ação negativa. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória, fala assim, engana-se o homem, né, que duvida, né, vai conseguir alguma coisa de Deus. Porque aquele homem que duvida das coisas, jamais conseguirá alguma coisa de Deus. Amém? Então, se nós duvidarmos daquilo que nós estamos implantando naquele momento, nem comece, querido. Porque a dúvida já tirou a tua fé, já tirou o mover da tua fé, das coisas naturais que você estaria fazendo, que estaria um benefício espiritual para a tua vida, ou para a congregação no geral, né, poder manifestar o poder de Deus. Porque você já chegou diante de Deus como algo negativo. Né? E nós precisamos, né, colocar no nosso coração essas coisas simples no nosso coração, para que no decorrer da nossa vida as nossas dúvidas sejam tiradas do nosso caminho, né? Porque se você duvida de alguma coisa, não recebe. Amém? Então nós precisamos começar a entender que uma reação do Pai através do Filho, da sua morte na cruz, nos possibilita atrair o reino sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos. Tudo que nós precisamos já está preparado lá, no reino dos céus. Agora, a nossa atitude como crente faz com que essas coisas sobrenaturais, já que estejam prontas para a nossa vida, sejam manifestas no reino da terra. Amém? Amém. Por exemplo, aleluia, glória a Deus. Quando Ana, ela queria um filho. Amém? Ela era estéril. Ela precisava de um filho. Ela queria um filho. Ela orava constantemente por um filho. Uma ação natural. Que veio uma reação sobrenatural sobre ela. E ela deu à luz a Samuel. Amém? E o que ela fez com isso? A primeira coisa que ela falou, foi para o sacerdote, ó, ele será entregue a ti, Senhor. Porque foi uma ação natural dela, que houve uma reação espiritual. Amém? Então vamos começar a colocar em prática isso no nosso coração, queridos. Vocês são pessoas que já têm andado com Cristo, né, há alguns anos, né, e têm já muita experiência de coisas que não aconteceram na sua vida. Então agora você está tendo a oportunidade de entender, o Espírito Santo acho que está pegando aí fazendo um apanhado da nossa vida, né, até o dia de hoje, né, para você entender aquilo que deu errado e por que deu errado. Né? Então agora você tem já o eixo, né, o trilho, por onde começar a caminhar em vitória. Amém? Então toda vez que nós estamos em batalha, não concorde com isso. Porque se concorda com isso, essas coisas sempre vão acontecer. Amém? Muitas vezes nós conversamos com pessoas e essas pessoas, elas são tão negativas, elas falam assim, por mais que sejam crentes, muitas vezes são crentes em Cristo Jesus, mas por falta de conhecimento, ela continua patinando dentro das mesmas situações, vivendo as mesmas situações, dia após dia, mês por mês, ano por ano, sempre patinando as mesmas coisas. Por quê? Porque não há um conhecimento da palavra de Deus a respeito daquilo que está preparado para ela. Ela oram, buscam a Deus, mas não concordam em um ponto comum.
E ela continua vivendo sempre as mesmas coisas. Né? Nós precisamos começar a colocar agora diante de Deus, como igreja, nós temos que começar a concordar com aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, nós tivemos um direcionamento de Deus para estarmos as reuniões de orações, por exemplo, concordar nas coisas simples que nós temos que fazer. Orar por libertações das pessoas que estão cativas. Amém? Amém. Todo dia, se nós, todas as reuniões de oração, se nós orarmos por isso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos concordando de algo natural para que o sobrenatural venha sobre a vida dessas pessoas. Amém? Se nós começarmos a orar para Deus, em nome de Jesus, pessoas que estiverem doentes dentro da nossa igreja sejam curadas, o que vai acontecer? Uma ação natural nossa vai trazer uma reação espiritual, e o sobrenatural pode acontecer. O que Deus precisa é de ações naturais das nossas vidas. Eu e você, com ações naturais, acreditando que isso vai trazer a reação do reino dos céus. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite? Glória a Deus e aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos traga a tua palavra cada dia mais e mais no nosso coração. Amém, Senhor. Né, e que nós possamos viver de revelação em revelação, para vivermos de glória em glória. Amém? Amém. Que a palavra de Deus, quando é revelada no nosso coração, ela traz vida, traz alinhamento, traz conserto. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua graça e da tua presença, Senhor amado, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu nome. Obrigado, Deus, pela palavra ministrada nessa noite ao nosso coração. Pai amado, obrigado pela manifestação do teu Espírito Santo, Deus amado, sobre as nossas vidas. Pai amado, que possamos ter uma semana de revelação, de poder, de autoridade, Deus amado, de transformação da nossa mente, no nosso coração, uma transformação de metas, ó Deus, para que possamos alcançar debaixo das tuas mãos, Deus, que nós possamos ter ações naturais, acreditando que isso, Senhor amado, vai trazer um mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor continue, Senhor amado, sendo um Deus fiel e transformador nas nossas vidas, ó Pai, que o Senhor possa derramar uma chuva de bênção sobre a vida da tua igreja, ó Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, toda ação do inimigo, Deus, todo o principado e potestade na vida, Senhor amado, dos teus filhos, ó Deus, sejam amarrados hoje, ó Pai amado, em nome de Jesus. Se há espírito de enfermidade sobre a vida da tua igreja, sejam amarrados em nome de Jesus Cristo agora. Pai amado, de tristeza, desentendimento, Deus, sejam amarrados em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa hora, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que abunde, Senhor amado, a presença do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, ó Pai, que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, seja o nosso irmão. Deus abençoe.